Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus já esteja com cada um de nós. Hoje vamos estar dando continuidade ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina, parte 2. Eu tive que gravar, meus irmãos, o estudo da lição em parte 1 e parte 2, por conta que quando eu gravei todo o conteúdo no sábado, porque hoje é terça-feira, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui na terça, mas eu gravei todo o conteúdo da lição da Escola Sabatina no sábado pela tarde. Né, no sábado pela tarde, entre 2 horas até 5 horas, até o pôr do sol gravando. E o que aconteceu? O vídeo ficou muito grande, ficou 1h30. Quando eu editei, meus irmãos, ainda ficou com 1h e 22 minutos. E aí eu fui colocar para exportar o arquivo, mas o arquivo não conseguiu exportar, né? Porque tinha pouca memória no telefone. Então o que foi que eu fiz? Eu dividi no meio. Ficou ali a parte 1, né? E depois o vídeo parte 2 da lição da Escola Sabatina desta semana, que nós estamos estudando aí. A gente sabe, né, que é no Salmos, parte 2. Na semana passada, a gente estudou no Salmo, parte 1, e nesta semana está sendo no Salmos, parte de número 2. Então é por isso que ficou dividido, por conta que o arquivo ficou muito grande, e aí não consegui estar exportando dentro do editor de vídeo. Mas aqui você vai estar agora participando da segunda parte do estudo da lição da Escola Sabatina. Lembrando que se você não assistiu a primeira parte, eu vou estar colocando aqui agora um card, que vai estar aparecendo aqui no canto superior esquerdo ou direito da tela. Você clica nesse card e você será direcionado para o estudo da primeira parte. Então, deixado este recado aí para você, meus amados. Então, agora vamos estar continuando aqui o nosso estudo da lição da Escola Sabatina, que tem como tema nos Salmos, parte 2. Vamos agora para a próxima lição, que é a lição de terça-feira, meus irmãos, que tem como título Debaixo de seus pés. Terça-feira, 27 de maio. Vamos responder aqui mais uma pergunta aqui dentro da lição da Escola Sabatina. Aqui, meus amados, na lição aqui de terça-feira, nós temos duas perguntas para responder. A pergunta de número 3, né? É a questão de número 3, na verdade, a lição de número 3 e uma lição de número 4. A pergunta de número 3 pede para a gente ler Salmos capítulo 47, verso 1 a 4, e a pergunta diz o seguinte: o que ele diz, o que esse texto diz sobre o lugar que, em última análise, nós ocupamos no reino de Cristo? Vou ler aqui a pergunta novamente. O que esse texto diz sobre o lugar em que, em última análise, nós ocupamos no reino de Cristo? Então agora vamos abrir nossas Bíblias em Salmos capítulo 47, verso 1 a 4, para a gente estar respondendo agora essa pergunta. Então vou colocar novamente o texto na tela para que você possa acompanhar juntamente comigo. Então desde já, pegue a sua Bíblia aí novamente e vamos agora ler Salmos capítulo 47, verso 1 a 4, que diz o seguinte: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs os nossos pés às nações, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Então aqui nós temos o texto de Salmos 47, versos 1 a 4. É claro que o Salmo vai até o versículo 9, mas aqui a nossa resposta já se encontra até o versículo de número 4, né? Para a gente estar conseguindo aqui responder a pergunta de número 3. E lembre-se, meus amados, que a pergunta apenas quer que a gente fale um pouquinho aqui, né? Para dizer o que esse texto fala sobre o lugar em que, em última análise, né, será ocupado aqui pelos santos do Senhor. Aqui fala, né, batei palmas todos os povos, né, celebrar a Deus com vozes de júbilo. E aqui diz mais: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Deus, meus irmãos, ele é Rei de todo o universo. Deus criou todas as coisas. O livro de Salmos, no capítulo 24, no versículo 1, fala aqui do Senhor e a terra e tudo que nela há. Deus, ele é o dono de tudo. Por isso que o mandamento do sábado, que a gente citou no início aqui da lição de hoje, né, do vídeo de hoje, fala claramente que ele criou os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há, meus irmãos. E aqui diz mais: escolheu-nos a nossa herança. Qual será a herança dos salvos? A herança dos salvos, meus irmãos, será, meus amados, esta nova terra restaurada, meus irmãos. Será o lindo Éden restaurado. Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden, mas infelizmente por conta da desobediência, meus irmãos, eles foram arrojados do jardim.
foram lançados para fora. Mas o que Deus promete para os seus filhos no tempo do fim? Aqui mesmo em Apocalipse, meus irmãos, capítulo 22, se a gente for lá para o último capítulo de Apocalipse, no capítulo 22, aqui nos versos 1 a 5, veja o que a palavra do Senhor nos diz. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. O qual é o nome de Deus? De acordo com a Bíblia, em Salmos capítulo 119, verso 55, o nome de Deus é a sua lei. E aqui está falando dos 144 mil, que são aqueles que no livro do Apocalipse têm o nome de Deus e o nome de seu Filho cravado em suas frontes, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 14, verso 1. E aqui diz: os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele, aqui é os 144 mil. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Que texto maravilhoso, meus amados! Aqui está falando claramente da restauração do lindo Éden, meus irmãos. Que Deus maravilhoso! Agora, meus irmãos, vamos aqui estar respondendo a pergunta de número 4, ainda dentro dessa lição de terça-feira. A pergunta aqui, meus irmãos, de número 4 diz o seguinte: compare 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 17, com Zacarias, capítulo 14, verso 4, prestando atenção à referência aos pés de Deus, né? Que diferenças existem entre essas passagens? O que elas ensinam sobre dois aspectos diferentes, embora relacionados da soberania final de Cristo sobre o mundo? Então, para a gente estar respondendo essa pergunta, meus irmãos, vamos abrir agora nossas Bíblias para fazer essa comparação entre 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17 e Zacarias capítulo 14, verso de número 4. Então, vamos agora começar com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Pegue sua Bíblia novamente, vou colocar aqui o texto na tela para que a gente possa estar realizando essa leitura. Amém? A palavra de Deus, meus irmãos, diz o seguinte, a partir do verso 13 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí, para finalizar, o verso 18 diz, né? Consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Então aqui nós temos 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Agora vamos para Zacarias capítulo 14, verso 4. Aqui, meus irmãos, em Zacarias 14, verso 4, nós lemos o seguinte. Acompanhe comigo. Naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Zacarias aqui, capítulo 14, verso 4. Então agora com a leitura desses dois textos, nós conseguimos agora estar respondendo aqui a pergunta de número 4. E agora, para a gente responder, vamos aqui relembrar a pergunta, meus irmãos, que diz assim, né? Compare 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, com Zacarias capítulo 14, verso 4, né? Prestando atenção à referência
aos pés de Deus. Que diferenças existem entre essas passagens? Essa é a primeira pergunta, né? Qual é a diferença que nós encontramos aqui entre 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17 e Zacarias capítulo 14, verso 4? Meus irmãos, a primeira diferença aqui que eu posso notar é que ambas estão falando sim da volta de Jesus, mas em dois tempos diferentes. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 17, está descrevendo aqui, meus irmãos, a segunda vinda de Jesus. Já Zacarias capítulo 14, ali já está descrevendo a terceira vinda de Jesus, que só ocorrerá depois dos 1000 anos. E um outro ponto que a gente tem que entender também, meus irmãos, uma outra diferença é que perceba que aqui na segunda vinda de Cristo, nós vemos claramente que Jesus, ele não toca nesse chão, meus irmãos. Ele não toca com seus pés na terra, aqui neste mundo. Lá fala, né? O mesmo Senhor descerá dos céus. Mas não significa que ele está na terra. Aqui a Bíblia deixa muito claro, o mesmo Senhor descerá dos céus. Que céus? Do terceiro céu. Jesus vem, ele desce, mas ele vai ficar nas nuvens, meus irmãos, aqui no primeiro céu para todos nós vermos. Mas ele está descendo dos céus, do terceiro céu, que é onde está o paraíso de Deus. É onde está o trono de Deus, meus irmãos, com os anjos celestiais. Então, Jesus virá na glória de seu Pai, mas ele não tocará o céu na segunda vinda, meus irmãos. Este é o ponto que nós precisamos analisar. Mas quando a gente vai ali para Zacarias capítulo 14, verso 4, nós vemos claramente ali que fala que seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, e o monte será dividido no meio. Uma parte vai ficar para o norte, outra parte para o sul, e haverá uma grande planície, um grande vale, né, meus irmãos? Um grande vale. Então estas aí são as principais diferenças. A 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17 está falando da segunda vinda de Jesus e que ele não vai tocar nesta terra. E Zacarias capítulo 14 fala já da terceira vinda, que está depois dos 1000 anos, e agora ele toca nesta terra. Para quê? Para purificar o lugar onde vai pousar a Nova Jerusalém. Um outro ponto muito importante que a gente não pode deixar de comentar aqui, meus irmãos, é que na primeira vinda de Jesus, Jesus ele tocou nesta terra. E ele veio como um homem de dores. Ele se humilhou, meus irmãos. Ele nasceu como homem, ele viveu como homem, ele cresceu como homem, morreu como homem e ressuscitou como Deus homem. Então, na primeira vinda de Cristo, Jesus se humilhou sobremaneira, meus irmãos. Mas na segunda vinda, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira vinda, Jesus mostra claramente aqui a sua misericórdia, mas na segunda vinda, ele vai mostrar a sua justiça, meus amados. Então nós temos esse ponto de equilíbrio entre a misericórdia e a justiça de Deus. Agora vamos aqui ver os comentários da serva do Senhor, com referência aqui, meus irmãos, à lição de terça-feira, né? Debaixo de seus pés. Aqui na parte de terça-feira, meus amados, já estou com a lição aqui em mãos. Ela diz o seguinte aqui, né? Terça-feira, 27 de maio, a serva do Senhor nos diz assim: o escritor do Apocalipse olhou antecipadamente para esse tempo, ao dizer: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Interessante. Ela fala que o escritor do Apocalipse olhou antecipadamente para esse tempo. Que tempo? Esse texto aqui de Apocalipse, capítulo 11, meus irmãos, que fala, né, que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui está falando exatamente do momento em que o juízo ele finaliza na sala do Santíssimo. E agora Jesus ele recebe o reino. E neste momento agora, ele se prepara para deixar o Santíssimo, deixar ali o santuário. E depois a serva do Senhor ela fala claramente que ao deixar ele o santuário, ele vai se dirigir para o Oriente. Interessante que quando ele sai do santuário, ele ainda não vem diretamente para a terra. E aqui nós temos etapas, meus irmãos, que Jesus segue claramente. Primeiro, o juízo finaliza. Após o juízo finalizar, Jesus deixa o Santíssimo e vem para o lugar santo. Ele permanece ainda, demora um pouquinho no lugar santo, como mostra o primeiro escrito, página 279, 280 e 281. Ele se demora um pouquinho no compartimento santo do santuário. Neste momento,
as trombetas estão sendo tocadas, Satanás ele recebe a permissão para destruir a terça parte de cada coisa aqui nesta terra, meus irmãos. A terça parte da terra, a terça parte das águas, a terça parte das ervas verdes. Ele vai destruir na terça parte de cada coisa. Por quê? Porque ele é o anjo da terça parte. Lembre-se que Satanás ele destruiu a terça parte do céu. Então Deus só deixa ele destruir a terça parte da criação de Deus aqui neste mundo. Então, neste momento, meus irmãos, enquanto Jesus está no lugar santo, está acontecendo esta destruição da parte de Satanás. Este juízo é chamado de juízo indireto de Deus, meus irmãos. Deus ele está usando aqui o inimigo para poder exercer a sua justiça, só que ainda de forma indireta. Então aqui nós temos as primeiras pragas, mas depois é claro que a Bíblia fala das últimas pragas, meus irmãos. E essa é o juízo direto de Deus sobre os ímpios. É claro que muitos irmãos acreditam que as trombetas já foram tocadas, mas de acordo com o espírito de profecia, vou até colocar aqui os textos aqui na tela para você ver, as trombetas ainda são eventos que deverão ocorrer no futuro, meus irmãos. A serva do Senhor no livro Eventos Finais, ela deixa muito clara, meus amados. Ela diz, soará uma trombeta após a outra, e uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Então as trombetas vêm primeiro, isso ela falou em 1890, as trombetas vêm primeiro, depois que as trombetas são tocadas, aí nós temos o derramamento das 7 últimas pragas de Deus. Então o Apocalipse ele é sequencial, meus irmãos. Você tem as sequências das 7 igrejas, depois, quando chega na 7ª igreja, abre-se os 7 selos, ao chegar no 7º selo, temos as 7 trombetas, ao chegar na 7ª trombeta, temos as 7 taças. E ao chegar na 7ª taça, nós temos exatamente um momento aí da volta de Jesus. E aqui ela diz o seguinte, meus irmãos, o contexto mostra claramente quando acontecerá isso. Veja o que a serva do Senhor diz. As nações se enfureceram. Quando fala que as nações se enfureceram, está falando ainda do momento em que a porta da graça estava aberta. As nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Que ira? O derramamento das 7 últimas pragas. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, ou seja, o juízo dos ímpios, meus irmãos, que vai acontecer durante os 1000 anos. E aqui diz mais, chegou o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. É o momento dos 144.000 receber aqui também a sua herança. É no tempo também do juízo final, da recompensa dos justos e do castigo dos ímpios, que será estabelecido também nesse momento o reino de Cristo, quando todos os que se opõem à soberania dele tiverem sido destruídos, os reinos deste mundo se tornarão de nosso Senhor e do seu Cristo. E aqui ela está citando Apocalipse capítulo 19, meus irmãos. Apocalipse 18 e 19, no momento em que todos vão declarar, que agora o reino se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E isto vai ficar claro depois ali dos 1000 anos, em que finalmente a grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, a qual enganou todos os povos da terra, com o seu vinho, da sua devassidão, da sua prostituição, ela será destruída definitivamente. Todos os perdidos também serão destruídos, com Satanás e seus anjos, todos aqueles que seguiram ao inimigo de nossas almas. E agora, meus irmãos, vamos aqui para a lição de quarta-feira, que tem como título Vinho e Sangue, 28 de maio. Vamos aqui responder mais uma pergunta da lição da Escola Sabatina. A pergunta aqui, meus irmãos, da lição de quarta-feira é a seguinte, que tem como título, Vinho e Sangue, e diz assim: o que o Salmo 75 revela sobre algumas das questões que estarão em jogo no juízo? Leia também Mateus capítulo 26, versos 26 a 29, e Apocalipse capítulo 14, versos 9 a 12. Esses textos nos ajudam a entender essas questões? Então a gente vai aqui fazer uma comparação, meus irmãos, entre Salmos capítulo 75, Mateus capítulo 26, o verso 26 a 29, e Apocalipse capítulo 14, verso 9 a 12. Vamos começar aqui com Salmos capítulo 75.
Convido agora você novamente a tomar sua Bíblia e acompanhe comigo aí a leitura de Salmos capítulo 75. A palavra do Senhor diz o seguinte, meus amados, acompanhe comigo aqui na tela. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Aqui está falando de presunção, de arrogância, meus irmãos. Pessoas que estão se colocando aqui no lugar de Deus. E aqui diz mais, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Então perceba que a Bíblia está falando aqui de dois grupos, meus irmãos. Dois grupos de pessoas, os salvos e os perdidos. E aqui diz mais, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Sovem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Jesus, quando veio a esta terra, meus irmãos, ele tomou o cálice da ira de Deus. Para quê? Para que eu e você tomássemos o cálice da misericórdia. É isto que Jesus fez por cada um de nós. Mas todos aqueles que rejeitarem o cálice, meus irmãos, que o Senhor nos dá hoje, que é o cálice de misericórdia, esses terão que tomar o mesmo cálice que Jesus tomou naquela noite da Santa Ceia ali, meus irmãos. Que ali vai ficar claro com outro texto que a gente vai ler, né? Que é Mateus 26. E aqui diz, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Sovem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Os perdidos vão tomar o mesmo cálice que Jesus tomou, meus irmãos. Quanto a mim, exaltarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Vamos agora para o próximo texto da Escritura. O próximo texto, meus irmãos, se encontra aqui em Mateus, capítulo 26, o verso 26 a 29, que diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, meus irmãos, que será derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Este cálice aqui, meus irmãos, é o cálice da ira de Deus, ao qual Jesus deveria tomar para poder salvar a raça humana que estava perdida por conta do pecado. Como diz até Salmo 75, Jesus tomaria este cálice, meus irmãos, para que eu e você tomássemos o cálice da misericórdia. E aqui o versículo 29 diz: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novamente convosco no reino de meu Pai. E tendo, ali ela fala, o verso 30 diz, né? E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui, Jesus está mostrando aqui o cálice que ele deveria tomar. Aqui Jesus está mostrando aquele cálice que é um símbolo de seu sangue que seria derramado em favor da humanidade. Jesus deveria ser sacrificado, meus irmãos, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para primeiramente reivindicar o caráter de Deus o Pai e, em segundo lugar, para salvar a raça humana que estava perdida por conta de sua grande iniquidade, meus amados. E todos aqueles que aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador de suas vidas, esses receberão o cálice da misericórdia. Mas todos aqueles que rejeitarem o sacrifício de Jesus, esses deverão receber o cálice da ira de Deus, preparado sem mistura, meus irmãos, no cálice de sua ira, como a gente vai ver agora dentro das 3 mensagens angélicas. Abra agora a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12. Vamos aqui ver agora as 3 mensagens angélicas que deverão ser pregadas nos últimos dias. Aqui, meus irmãos, a lição pede para a gente ler, na verdade, a 3ª mensagem angélica, do verso 9 até o versículo 12. Preste atenção. Aqui, meus irmãos, será exatamente a sentença daqueles que rejeitaram o cálice da misericórdia do Senhor. Aqui diz: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz:
se alguém adorar a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse, preste atenção agora no versículo 10, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira. Interessante, né, meus irmãos? O cálice de sua ira. Por quê? Porque estes aqui não quiseram aceitar o cálice da misericórdia. Nós, que somos transgressores da lei de Deus, nós merecíamos tomar o cálice da ira, meus irmãos. Mas aí o que foi que aconteceu? Jesus vem e trocou de lugar conosco. Jesus, ele viveu uma vida de obediência perfeita aos mandamentos de Deus. Qual era o cálice que Jesus merecia tomar? O cálice da misericórdia. E qual é o cálice que o irmão Ramon aqui merece tomar? O cálice da ira de Deus. Mas Jesus veio, e ele é rico em misericórdia, rico em perdoar, ele nos redimiu, meus irmãos. Trocou de lugar conosco, trocou de camisa conosco, tirou a nossa blusa preta e colocou sobre nós uma blusa branca, e ele vestiu a nossa camisa. Desta forma, Deus o Pai o esmagou, meus irmãos, e nós fomos restaurados por meio do sangue expiatório de Jesus. E aqui diz que os ímpios, aqui fala, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Mas aqui, meus irmãos, está a perseverança dos santos, os 144 mil, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e permanecem com a sua fé em Jesus, meus irmãos. Permanece com a sua fé em Jesus. Então, lendo esses textos, a gente já consegue aqui estar respondendo aqui a pergunta da lição de quarta-feira, meus amados. Então, meus irmãos, baseado aqui nesses textos que nós acabamos de ler, voltando aqui para Salmos capítulo 75, nós percebemos aqui claramente que Deus ele faz distinção entre os filhos de Deus e os filhos das trevas, meus irmãos. Deus aqui no juízo, ele separa os bodes das ovelhas. E Deus aqui ele é glorificado, meus irmãos. Deus aqui é glorificado no seu juízo. É no julgamento que Deus faz essa separação entre os seus filhos, que são aqueles que obedecem os seus mandamentos, e entre os perdidos, que são aqueles que são desobedientes aos mandamentos de Deus. E o livro, exatamente o livro ali de Mateus, capítulo 26, o verso 26 a 29, mostra claramente que os salvos, eles tomam o cálice da misericórdia, mas Jesus, ele toma o cálice da ira. E em Apocalipse, capítulo 14, verso 9 a 12, na terceira mensagem angélica, ali mostra claramente qual é o cálice que os perdidos irão tomar, meus irmãos. Cálice esse que nenhum de nós, nem eu e nem você precisamos tomar esse cálice. Então que nós possamos tomar o cálice da misericórdia, que cada um de nós possamos aceitar o nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Agora vamos aqui para mais um texto do Espírito de Profecia, meus irmãos. Aqui a serva do Senhor diz o seguinte, meus amados: é desígnio de Deus manifestar por meio de seu povo os princípios do seu reino, meus amados, ao fim de que lhe seja possível revelar esses princípios na vida e no caráter. Ele deseja separá-los dos costumes, hábitos e práticas do mundo. Meus irmãos, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Nós precisamos rejeitar, meus amados, como ela diz aqui claramente, meus irmãos, os costumes, hábitos e práticas do mundo. Isso não pode predominar na nossa vida. Isso não pode predominar na vida daqueles que hão de herdar a salvação, meus irmãos. Ela diz mais: procura levá-los mais perto de si, de modo a poder dar-lhes a conhecer sua vontade. A vontade de Deus é que nós venhamos a guardar os seus mandamentos. O desígnio de Deus para o seu povo hoje é o mesmo que tinha para Israel quando tirou do Egito. Lembre-se, meus irmãos, Jesus ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo Deus por toda a eternidade. O mesmo Deus que apresentou os 10 mandamentos no Monte Sinai é o mesmo Deus que hoje está te oferecendo salvação. A porta da graça ainda está aberta. Eu e você ainda temos chance de entrar pela porta que dá acesso ao Santíssimo do Santuário Celestial, que ali nós temos a porta da vida, meus irmãos. E aqui ela diz mais: contemplando a bondade, a misericórdia, a justiça e o amor de Deus revelados em sua igreja, o mundo deve ver a representação de seu caráter.
vai ficar muito claro para todos, meus irmãos, que o caráter de Deus é um caráter de justiça e de misericórdia, e todos terão que fazer uma decisão consciente, tomar uma decisão ou ao lado de Deus ou ao lado do diabo, meus irmãos. E ela diz mais: quando a lei divina for assim exemplificada na vida, o próprio mundo reconhecerá a superioridade dos que a amam, temem e servem a Deus. Isto vai ficar claro diante de todos, principalmente quando a lei dominical sair, meus irmãos. É neste momento que todos terão que fazer uma decisão consciente, ou ao lado da verdade, ou ao lado da mentira. Cada um terá que tomar sua firme posição. E neste momento, os filhos de Deus são selados com o selo do Deus vivo, mas os perdidos serão selados com o sinal da besta. E agora vamos para a última pergunta de hoje, que é a lição aqui de quinta-feira, meus irmãos, que tem como título: para que se conheça a tua salvação, dia 29 de maio. Aqui a última pergunta, meus irmãos, que diz: para que se conheça a tua salvação, né? O título aqui de quinta-feira, aqui diz, leia Salmo 67. Como esse hino de louvor nos ajuda a compreender o papel do povo de Deus em Apocalipse 14, 6 a 12. Onde nós temos ali as 3 mensagens angélicas, né? Depois você pode ler as 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14, 6 a 12, que diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se a este o segundo anjo, dizendo em grande voz: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber do vinho da fúria da sua prostituição. E aí nós temos a terceira mensagem angélica, que nós já lemos aqui na pergunta anterior, né? Seguiu-se a estes o terceiro anjo, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na fronte ou sobre a mão, também este deverá beber do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso nem de dia nem de noite os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Mas aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Mas agora vamos abrir Salmos capítulo 67 para responder a pergunta: como esse hino de louvor, Salmo 67, nos ajuda a compreender o papel do povo de Deus em Apocalipse 14, 6 a 12. Então vamos abrir nossa Bíblia novamente em Salmos capítulo 67, para a gente estar finalizando o estudo da lição da Escola Sabatina de hoje, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e se exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. E aqui, meus irmãos, é muito fácil de responder a pergunta, né? Como é que esse texto aqui nos ajuda a entender lá as 3 mensagens angélicas? Meus irmãos, é muito clara a palavra de Deus. E este evangelho do reino será pregado para todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Por isso que aqui diz, ao verso 3, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guia na terra as nações. Jesus está guiando todas as nações, meus irmãos. Deus tem filhos e filhas sinceros espalhados em todas as denominações. Lembre-se, a graça de Jesus ainda está disponível para todos os povos. Deus, meus amados, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora vamos finalizar aqui a lição de hoje com mais um texto do Espírito de Profecia. E a serva do Senhor, meus irmãos, ela diz o seguinte aqui no tema, né? Para que se conheça a tua salvação. Deus conhece a você Deus concede a você preciosos privilégios e vantagens
e envia-lhes a luz da verdade, desenvolverá essas bênçãos e ajude os outros. Nós, meus irmãos, o Senhor ele nos concede preciosos privilégios e vantagens ao enviar-lhes a luz da verdade. Nós, eu e você, nós somos agraciados com a verdade de Deus, meus amados. Cada um de nós temos acesso às verdades do Senhor. Nós, hoje, o povo de Deus, como sendo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos grande privilégio, meu irmão, porque nós temos acesso tanto à palavra de Deus, quanto também ao espírito de profecia, os escritos de Ellen G. White, que nós acreditamos que esta mulher, ela realmente teve o dom de profecia, e aqui ela diz mais: desenvolva essas bênçãos e ajude os outros. Nós precisamos, meus irmãos, ajudar uns aos outros. Se eu não estiver disposto a amar meu próximo verdadeiramente, meus irmãos, eu jamais entrarei no lar celestial, que é imenso campo missionário ao redor de seu lar. Meus irmãos, em vez de você querer pregar lá do outro lado do mundo, lembre-se que a maior missão que nós temos, primeiramente, é pregar para a nossa família e depois pregar para o nosso vizinho do lado. E quando nós falamos de pregação, a gente não está falando apenas de passar um estudo bíblico uma vez por semana, falar teorias. Estamos falando aqui, meus irmãos, de pregar com a prática, com a nossa vida, vivendo uma vida de reforma completa, meus irmãos, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e elas também comecem a seguir o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro vá, meus amados. E aqui ela diz: quantas oportunidades diárias de falar do valor das promessas divinas e assim animar pessoas pobres que são compelidas a trabalhar arduamente por pequenos salários e encorajar o coração daqueles que lutam contra uma pobreza, que mal têm as necessidades básicas da vida atendidas. Precisamos atender, meus irmãos, aos necessitados, os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Os filhos de Deus são chamados a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eles são representantes de Cristo. Eu e você somos representantes de Cristo. Devem sempre procurar ensinar aqueles com que entram em contato verdades mais elevadas, pregando verdades mais elevadas e santas do que os assuntos da vida cotidiana. Muitos estão perdendo tempo com assuntos frívolos e banais. Muitos não querem mais gastar tempo com os assuntos que é da palavra de Deus, meus irmãos, que realmente vai trazer benefício para a minha vida e para a sua vida. E ela diz mais: o Senhor diz, por meio do profeta Ezequiel: delas e dos lugares ao redor do meu monte, eu farei uma bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênção. Isso está escrito em The Sing of the Time, 3 de fevereiro de 1890. E com esta citação, nós finalizamos aqui mais uma lição da Escola Sabatina. Se este vídeo trouxe relevância para a tua vida, então já deixa aí o seu comentário, qualquer dúvida. Deixe também seu pedido de oração, meu amado, para que nós possamos estar orando por você. Lembre-se, temos que orar uns pelos outros e atender, meus irmãos, como ela mesma diz aqui, os necessitados. E agora eu convido você também a fechar seus olhos para que nós possamos citar a bênção apostólica. Feche seus olhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de nós e que todos possam dizer amém, amém e amém. Muito obrigado, meus amados, se você acompanhou até aqui este vídeo aqui do canal Revelaxio. Então até o próximo vídeo aí, que nós possamos estar preparados para continuar firmes nesta caminhada, meus irmãos. Então desde já, até o próximo vídeo aqui do nosso canal Revelaxio.